Tá a fim de fazer uma fezinha e ganhar até R$100 de bônus utilizando o nosso cupom FBoteco? KTO.com, acessa aqui embaixo o link na descrição. Em um desses programas tem aquele fatídico intervalo, Tem cara. fatídico intervalo. Fatídico intervalo que, putz, Os dias cara, mais tristes da minha vida, cara. e ali, assim, eu fico... Assim, eu sou um cara que de alguma maneira, tem certas coisas e certos erros que eu vejo galera cometendo que eu não consigo perdoar. Mas é alguns, como foi o seu, eu às vezes, cara, eu vou ser bem honesto, sincero, às vezes até crio uma... Cara, eu me identifico no sentido de que às vezes eu já falei muita merda também, cara. Sim. A gente fala umas merdas, às vezes os caras me conhecem. Se todas as merdas que eu falei em off viessem... Que isso. Entendeu? O Brasil acabava. Né? Porque, cara, a gente fala bosta. Sim. O ser humano fala bosta. Acho que a gente tem que ser forçado pra falar cada vez menos, mas a gente fala bosta. A gente fala bosta. O que acontece? Hoje a gente tá vendo, nesse momento, no Brasil... inclusive teve uma polêmica envolvendo o Léo Lins lá, porque ele fez piada com cadeirante, coisa assim, cadeirante? Não sei. Várias minorias. Ele fez uma piada com pessoas pretas. Pessoas pretas, etc. Um negócio absolutamente... E tem muita gente que enxerga isso de uma maneira completamente diferente da minha, mas que defende a liberdade restrita de expressão, que o humor tá acima de tudo isso, que eu discordo frontalmente, porque eu acho que a partir do momento que atinge certas pessoas, deixa de ser piada. E foi, querendo ou não, mais ou menos isso que aconteceu com você, mas por uma linha torta, que você não tava ali pra fazer humor. Você tava no intervalo ali, você fez uma piada pra um amigo, de repente a câmera tá ali, e era uma coisa que era pra passar a beça, ser esquecida. Mas na hora, você sacou já o... Como é que foi? A parada é assim, na época o programa tava no Space ainda. E aí ele era Space e YouTube. E o intervalo, acho que era Space e YouTube, porque não fazia sentido ser o programa no Space e o intervalo só no YouTube. Acho que tinha o programa no YouTube também. E no intervalo ficava só no YouTube. E a ideia de ter o intervalo ao vivo no YouTube não era continuar o programa. Era justamente mostrar bastidor. Sim. E assim, no intervalo de um programa de TV, você relaxa. Claro. Você baixa a guarda. E aí pega telefone, você viu isso aqui, essa piada, você viu não sei o quê, pô, minha mãe me ligou, aí entra o diretor, fala alguma coisa, alguém vai tomar água. O intervalo, ele é um momento de guarda baixa mesmo. Então, naquele instante, eu te juro que eu não me liguei que eu tava ao vivo, que eu tava de microfone. E eu fui fazer uma piada idiota, que eu jamais poderia ter feito e jamais deveria ter feito, com o Luizinho, o Luizinho hoje tá na Casa TV, que tava apresentando o programa. Na hora que eu falei, eu falei, putz, que merda que eu falei. Aí eu falei, bom, menos mal que tá no intervalo, vai passar, né? Atenção, né? Beleza. E a minha rotina era, lá, acabava o programa, eu ia pra academia, que era atravessando a rua, almoçava depois da academia, e ia à tarde pra rádio. Eu tinha, acho que, jogo pra fazer à noite na rádio, no estúdio mesmo. Acho que era um jogo do Corinthians na Copa Sul-Americana. E aí eu tava na academia, e entre um exercício e outro, pego o telefone, vou dar aquela checadinha no Twitter, e aí começa a ver o vídeo recortado e... uma avalanche, cara. Você virou Trending Topics, né? Foi a única vez na vida que eu cheguei a Trending Topics. Eu lembro disso. Meu auge, né? E aí aquilo me gelou de uma forma e eu me desesperei completamente. Assim, eu comecei a tremer, fiquei realmente em choque, negócio numa velocidade muito grande, porque além de ser uma merda que eu falei que eu jamais poderia ter falado, ela envolvia a torcida de maior engajamento no país, que é a do Flamengo em 2019, no ano dos caras, né? Então é lógico que a proporção ela foi gigantesca, por todos esses motivos. E aí eu fiquei realmente apavorado, cara. A primeira coisa que eu fiz foi ligar pra minha esposa, falei, mano, fiz merda. Ela falou, o que foi? Foi, puta, falei isso. Recortaram, jogaram no Twitter, fudeu, cara. Ela falou, calma, e eu não conseguia ficar calmo. Aí eu liguei pra um dos responsáveis pelo programa, o Mário. Falei, Mário, onde vocês estão? Falei, estamos almoçando aqui do lado e tal. Falei, velho, aconteceu isso, eu falei isso, tal. Ele falou, eu nem tinha reparado. Falei, não, foi passando o intervalo, mas falei. Alguém pegou, recortou, deu merda. Ele falou, puta que pariu. Falei, calma, e agora? Falei, agora eu tô tomando um banho, em 5 minutos eu tô voltando pra TV, a gente conversa lá. A hora que eu voltei pra TV, eu tava assim, desesperado. A hora que eu voltei pra TV, já tinha lá umas 4, 5 pessoas, uns chefes, enfim, a galera lá. E cara, esse dia eu literalmente desabei, de cair no chão, assim. Eu tava realmente desesperado, porque só passava pela minha cabeça uma coisa. Falei, eu acabei com a minha carreira. Falei, cara, eu demorei tanto, falei, toda essa história que eu contei pra vocês, eu demorei tanto dentro da minha concepção de tempo pra construir o pouco que eu construí até aqui, e por uma coisa que não fazia nenhum sentido eu falar, que não tinha por que eu falar,
Mas fui fazer uma piada rápida, eu fiz a pior das piadas possíveis, né? Por causa de uma idiotice minha, apenas minha responsabilidade, eu consegui sozinho acabar com a minha carreira. E eu fiquei realmente desolado, sem saber o que fazer, fiquei totalmente desnorteado. E aí vai um lugar especial, a galera do esporte interativo é única, porque é claro que eles estavam preocupados em resolver, mas a preocupação de todo mundo que estava lá, a principal preocupação era me levantar. Eu realmente caí, fui pro chão. Era me levantar. As pessoas estavam mais preocupadas em cuidar de mim do que propriamente em resolver. Mas óbvio que a gente tinha que resolver. E aí, enfim, eles foram me acalmando aos poucos. Calma, 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 o que a gente vai fazer e tal. A gente tem que se pronunciar. Aí eu não sei se fui eu ou alguém que falou sobre como. E eu falei, não, se eu falei a merda em vídeo, eu tenho que me pronunciar em vídeo. Não adianta soltar uma nota, eu quero falar. Falei, então tá bom. Então grava um vídeo no Instagram e posta. A TV vai soltar uma nota, porque a pressão foi muito grande. E grava um vídeo você. E aí eu fui me acalmando. As pessoas ficavam comigo o tempo inteiro. Pô, pessoas assim, foram muito importantes para não me deixar muito abater, assim. O Formiga foi um cara maravilhoso, o Luizinho foi um cara incrível, os chefes todos cuidaram muito de mim ali. E aí eu gravei um vídeo, postei um vídeo, falei, bom, pedi desculpas públicas, eu tenho que pedir desculpas privadas, liguei para a diretoria de comunicação do Flamengo, sem ter muito o que falar, mas enfim, me desculpei, não era um bom ambiente para conversar, realmente eles estavam putos comigo. Mas, enfim, fiz o que eu tinha que fazer, sabe? Pedi desculpas publicamente, pedi desculpas de maneira particular. E fui me acalmando, mas essa medida, a avalanche de rede social, ela era muito grande, né? Então, já tinham invadido todas as minhas fotos, já tinham invadido o Instagram da minha esposa, já tinham mandado foto do meu sobrinho pra mim ameaçando, aquelas loucuras, assim. E aí eu fui tentando me acalmar, assim, tentando entender se eu tinha acabado com a minha carreira ou não, muito arrependido, muito transtornado. Eu tava com muita raiva de mim, porque eu me fudi de graça, sabe? Eu poderia ter acabado com a minha carreira de graça. E o que as pessoas lá do EI falavam pra mim, calma, lembra quem é você. Você não é o seu erro. Se o erro aconteceu, mas você é muito maior do que o seu erro. Não esquece quem você é. E eu fiquei, assim, de fato, muito chateado, muito arrasado com isso, a ponto de eu falar para 3 dos meus chefes lá, falei assim, olha, eu sei que vocês gostam de mim, eu sei que vocês me conhecem e eu sei que vocês sabem que eu não sou a pessoa, eu não sou o meu erro. Eu errei, eu fiz merda, falei merda que eu não podia falar, mas você sabe que eu não sou filha da puta a esse ponto. Mas, embora eu saiba que vocês saibam isso, eu quero que vocês fiquem à vontade para vocês tomarem a decisão que for melhor para a empresa. Falei, eu errei, eu sei que eu errei, e eu estou disposto a arcar com as consequências disso. E todos os chefes falaram, calma, Zupa, a gente não está pensando nisso agora, a gente quer cuidar de você, a gente quer resolver a questão dentro do que puder resolver, e a gente não está pensando nisso, então fica calmo. Falei, tá bom, eu acho que eu deveria colocar meu cargo à disposição para vocês. E aí eu fui embora, fui para casa, minha mulher foi embora do trabalho, cuidou de mim, eu estava realmente muito mal. Fechei o Instagram porque estava inviável. E, sei lá, no dia seguinte eu comecei a refletir. Eu falei, cara, eu falei merda. Eu pedi desculpas. Muita gente, muita gente que viu esse recorte não me segue, não sabe quem eu sou. E não sabe que eu pedi desculpa, porque eu tranquei minhas redes sociais. Aí eu falei, não, eu vou abrir nas redes sociais. Eu abri para as pessoas, porque as pessoas pudessem ver. E aí tinha, assim, mensagens dos mais aleatórios tipos, assim. E aí eu comecei a entender uma coisa. Eu comecei a entender, e esse episódio foi muito importante, não só para refletir sobre o que aconteceu, sobre a minha responsabilidade, mas para eu entender como é que funciona muito essa questão de cancelamento e tal. Eu recebia mensagens das mais aleatórias, né? Gente me xingando porque queria me xingar, gente falando, não liga que isso aí é mimimi, você não tá errado, sendo que eu tava errado, sempre soube que eu tava errado. E gente mandando foto de fuzil pra mim, se você vier pro Rio a gente vai te matar. E aí eu entendi que existia um limite até onde era o meu erro, que eu devia me responsabilizar por isso e arcar com as consequências dele, e existia o que estava além disso, o que era um linchamento, assim, sabe? Eu falei uma merda, falei coisa que eu jamais poderia falar, isso é inaceitável, mas eu não cometi crime nenhum, eu não matei ninguém, não roubei ninguém, sabe? Pra eu ser ameaçado de morte, pra eu receber foto do meu sobrinho, que na época tinha, sei lá, 5 anos de idade, sabe? Ameaçando, coisas assim bizarras. E aí eu fui internalizando isso e entendendo até onde era minha culpa e até onde era um excesso. E como lidar com excesso? E aí eu falei, cara, passaram uns 2, 3 dias, assim, eu falei, quer saber? Eu vou começar a responder as piores mensagens. Eu vou responder as piores mensagens. Então o cara me mandava, porra, você é um filho da puta, você tem que morrer queimado, você é um lixo de pessoa, e, se eu te ver eu te mato, tal. E aí eu comecei a responder essas pessoas. Falei, pô, fala, João. Falei, cara,
Entendo a sua raiva. Talvez eu no seu lugar estivesse sentindo a mesma coisa, especialmente se for alguém que eu não conheço. Então, se eu visse um recorte de 5 segundos de alguém falando o que eu falei, eu ia achar que esse cara é um filho da puta. Mas, velho, eu não sou. Cara, eu sou uma pessoa que erra, como você erra, como outras pessoas podem errar. Tenho muita vergonha do meu erro, tô muito arrependido, tô me punindo muito por isso. Mas eu não sou, cara. Eu não sou. E não vai ser isso que vai me rotular. E aí, em alguns desses casos, nas mensagens mais pesadas, eu ainda falava: para pra pensar se o que você tá me falando não é igual ou pior do que eu fiz. Você é um filho da puta por isso? Talvez não. E aí comecei a responder nesse nível as mensagens. E de cada, sei lá, 10 que eu respondia, umas 5 ou 6, os caras me respondiam de volta: porra, você me respondeu, velho. Não esperava uma resposta sua. Parabéns pela humildade, é isso aí, pô, vida que segue e tal. Outros respondiam: pô, sou teu fã, me manda um abraço no programa. O cara me mandou mensagem me ameaçando de morte. Eu respondi e ele falou: pô, sou teu fã, manda um abraço no programa pra mim. Vai Corinthians, vamos Flamengo, vai não sei o quê. E outros realmente não respondiam, ou me xingavam de volta. Enfim, a pessoa tem direito de não aceitar as minhas desculpas. Mas eu me senti nessa possibilidade de devolver pedras com humanidade. Eu falei, cara... E aí eu parei pra refletir. Falei, quantas vezes eu não fiz a mesma coisa? Quantas vezes eu não vi um recorte de alguém, um desvio de alguém e rotulei aquela pessoa? Sabe? Eu lembro que na época, um pouco antes, teve aquele episódio, bem pouco antes mesmo, do Thiago Neves. O Thiago Neves zoou o negócio das barragens de Mariana. Não foi de Mariana? Alguma tragédia natural que teve em Minas, zoando o torcedor do Galo. Por cima. Ah, é verdade. Falou merda, como eu falei merda. Sim. E aí, porra, na hora, eu não lembro se eu postei ou se ele falou: puta, como ele é idiota. Aí eu parei e falei: pô, eu conheço o Thiago Neves? Eu não conheço. Será que ele não foi idiota? É diferente de eu falar que ele é idiota, como eu fui idiota e eu não sou um idiota. E eu parei e falei: cara, quantas vezes eu não fiz a mesma coisa? E esse caso serviu muito para eu aprender a não jogar as pessoas pelo primeiro recorte. Teve até um episódio, pouco tempo depois, eu não vou falar o nome, mas teve um jogador de um time grande que cometeu um erro. Foi cair, fez uma piada no estádio, comemorando uma piada homofóbica, que era um grito de torcida. Então ele reverberou um grito de torcida, mas que era uma piada homofóbica. Foi poucas semanas depois do meu episódio. E ele foi cancelado também. Destruíram o cara. E eu não conhecia ele pessoalmente. Eu cobri clube em que ele jogava, mas não conhecia. E eu sabia que ele era um cara muito legal. Que fez merda, mas que ele era um cara muito legal. E aí eu me solidarizei. Aí eu pedi pra uma pessoa em comum. Falei: cara, me arranja o telefone do fulano de tal. Aí me arranjaram o telefone. Aí mandei uma bíblia, cara. Falei: pô, aqui é o Gustavo Zupac, do Esporte Interativo, da Rádio Globo. Não sei se você viu, recentemente eu me envolvi na polêmica tal. Falei merda, não sei o que. Mas, cara, eu vi que você também cometeu um erro. Cara, queria te falar que isso passa. Queria te falar pra você separar as coisas. Separar o que é o teu erro e se responsabilizar pelo teu erro, refletir sobre o teu erro e entender o que é o excesso, o que estão fazendo com você, que é além do que o que você cometeu. Então, não se culpe além do que você deve se culpar. As coisas vão passar. E o cara me respondeu: pô, obrigado e tal. Até falei depois com alguns jornalistas que, posteriormente, colegas que também falaram merda, também foram cancelados. Sabe, eu me senti nesse papel de poder ajudar alguém para tentar amenizar a dor que eu senti. Porque eu me culpei muito. Até hoje me culpo muito. Porque até hoje eu sinto reflexo disso. Até hoje é uma coisa que me incomoda muito. Seguramente um dos piores dias da minha vida. Mas serviu de aprendizado, cara. Serviu de aprendizado sobre o que eu fiz. Serviu de aprendizado sobre como funciona essa era do cancelamento, que é uma coisa realmente, muitas vezes, muito além do que se faz. E aprendi a julgar menos as pessoas que eu não conheço. Sabe? Uma coisa é o cara repetir um padrão de comportamento. Outra coisa é o cara cometer um deslize e eu dizer o que esse cara é sem saber. E tem níveis de deslizes também. Tem níveis de deslizes. Porque, assim, você ficou com medo da sua carreira acabar. Muito. Eu tenho certeza que sua carreira teria ido, não sei se acabado, mas ela teria ido para um rumo muito diferente se você tivesse errado num nível de, sei lá, demonstrado um preconceito contra uma minoria, sim, por exemplo. Sim, de maneira, sei lá, abjeta, assim. Não foi o caso. O que você fez uma piada merda, não diminui a merda que eu falei. Merda. Ponto. Né? E sabe que, assim, logo que eu postei o vídeo de desculpas, eu tava sendo muito massacrado mesmo nas redes sociais, e rolou um movimento não de defesa, mas de manifestação de pessoas que eram próximas a mim ou não, que apenas me conheciam, de carinho. E eu me... Jornalistas? E eu me vi... Foi uma das primeiras vezes que eu me vi pelo olhar dos outros, que eu percebi o que as pessoas achavam de mim. Eu não sabia que tanta gente gostava de mim.
precisou fazer uma merda idiota dessa pra eu perceber como as pessoas me viam. Eu recebi muita mensagem depois que eu pedi desculpa de gente que eu nem imaginava, gente de clube. Falou, pô, é isso, cara, você errou, todo mundo vai errar, você meteu a cara, tá pedindo desculpa, vida que segue, sabe? Um ex-chefe meu do esporte interativo, ele não tava mais na época lá, mas ele me ligou no dia, ele falou, cara, a gente busca acertar todos os dias para no dia que a gente errar, os nossos acertos valerem de alguma coisa. Então, cara, e você é um cara que tenta acertar todos os dias. Então não deixa esse erro te definir. Sabe? Você é os seus acertos. Você vai aprender com os seus erros, mas você não é isso. E eu tirei isso como lição, cara. Mas é um episódio que até hoje eu sofro, sim, consequências disso. Eu tenho uma resistência de torcida do Flamengo até hoje por causa disso, de parte dela, evidentemente, parte de rede social. É uma coisa que me incomoda, que eu me envergonho muito e que eu nunca tinha falado, assim, mas foi um episódio de muito aprendizado pra mim. O assim. quanto isso fortaleceu sua carreira? Quanto hoje você olha pra trás e fala, você é um jornalista diferente depois daquilo? Ou não? Eu acho que a minha carreira propriamente dita, não. Eu acho que eu tomo... talvez eu tenha tomado mais cuidado com tudo que eu falo. Talvez eu tente ser menos ofensivo, né? Porque a gente cresceu numa geração onde comentarista bom é comentarista contundente, né? O cara que fala e tal... E, pô, jogador é fraco, jogador não sei o quê. E acho que essa parada de eu avaliar melhor o julgamento sobre as pessoas, talvez tenha me feito pensar melhor as palavras que eu vou falar quando eu vou avaliar alguém. Talvez isso. Mas eu acho que me acrescentou mais como pessoa do que propriamente fortaleceu ou enfraquecer minha carreira, assim. Eu fiquei com muito medo de isso ser uma questão em qualquer passo seguinte da minha vida, assim. E aí eu fiquei muito surpreso, positivamente surpreso, porque no mesmo ano a ESPN me chama, né? Isso foi dia 14 de fevereiro de 2019. Em setembro de 2019, a ESPN me chama pra ir pra lá. Inclusive, eu fiquei com muito receio de quando fosse anunciado que tivesse uma reação de rejeição por parte de, vamos relembrar tal. E foi algo muito sutil. Mas quando eu recebi o chamado da ESPN, foi uma certeza que eu recebi. Falei, não, tá vendo? Você é o que você tá plantando todos os dias, cara. Eu tento ser o melhor jornalista possível e a melhor pessoa possível dentro do meio com as pessoas. Eu acho que isso fala mais do que o deslize que eu cometi. E quando a ESPN me chamou, pra mim foi a certeza disso.